sobre esses mesmos assuntos, né? Acho que tem mais de um mês já que eu estou com essas questões. A Evelyn até me disse recentemente que eu estou um pouco reflexivo, foi isso que ela falou? Reflexivo, isso aí, reflexivo, que eu não concluo, nem digo nem sim nem não, só fico refletindo sobre um assunto. Mas, vamos lá, vou tentar aqui também fazer com que vocês reflitam sobre ela, né? Eu ouvi bastante quando eu estava estudando um seminário, por exemplo, ou quando eu pesquisei sobre pregações, pastores famosos, tudo mais, falando muito sobre idolatria, que é muito fácil a gente colocar ou tentar colocar alguma coisa no lugar que é somente de Deus, sabe? Então eu já ouvi muito sobre esse tema. Já tentei, já aprendi muito sobre isso diante de várias pregações. É rotineiro, talvez, que esse assunto seja levantado, sobre aquilo que pode, talvez, tomar o nosso coração. E já vi muitas vezes esses autores falando sobre, lutando de forma específica, sobre esses ídolos levantados. Mas eu comecei a me perguntar, então, qual seria exatamente o lugar de Deus no nosso coração? Sendo que qualquer coisa pode tentar tomar esse lugar, correto? Qual seria exatamente o lugar de Deus no nosso coração? E é sobre essa reflexão que a gente vai tratar hoje. A gente, como exemplo de qualquer coisa que pode, de alguma maneira, tomar o nosso coração, a primeira história que eu quero trazer como introdução é a história de Abraão. Abraão talvez tenha sido testado quando ele foi exigido por Deus que entregasse seu filho como sacrifício. Porque talvez ali começasse a nascer uma questão no coração de Abraão sobre o valor de Isaac. Talvez Isaac estivesse quase tomando o lugar que é só de Deus no coração de Abraão. Só que, graças a Deus, ele saiu de forma positiva desse questionamento, dessa provação, talvez, porque ele levou até as últimas consequências, até quase sacrificar. E aí, então, o Senhor vai e manda o cordeiro. E é claro que essa história não fala unicamente sobre isso, mas ela fala disso também. Ela fala disso também, sobre o coração de Abraão. Talvez aqui esteja já um grande detalhe dessa história. Tudo aquilo que a gente está disposto ou que é capaz de sacrificar não está no lugar que era de Deus, ou que é para ser de Deus. Entende? Mesmo que seja um filho, olha isso, ele levou até as últimas consequências. Amém? Mas, vocês estão entendendo, né? Mas, talvez Isaac estivesse quase que tomando, ou tentando tomar esse lugar, o qual não era dele, mas é de Deus. A segunda história que a gente pode tentar imaginar sobre essa questão de qual é exatamente o lugar de Deus é talvez a questão como a história de Sansão. Sansão, talvez, aqui a gente vai ter duas perspectivas. A primeira perspectiva é que ele colocou os seus próprios interesses, suas próprias expectativas de forma mais importante, mais valiosas do que as direções das quais Deus tinha dado para ele. E vocês conhecem a história de Sansão, né? Então, talvez o final que ele levou seja por causa disso. Ele se colocou num lugar no qual era para Deus estar. E talvez numa segunda perspectiva ele tenha colocado Dalila num lugar do qual não era para ela estar. Era para que Deus estivesse. Amém? Amém? Então, só para a gente introduzir sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, há essa perspectiva. A gente poderia citar outras histórias, mas vou me ater a essas duas. Talvez, aonde isso se inicia, seja até no Jardim do Éden. Por quê? Porque talvez nós, homens, aqui, ainda acreditamos naquela mentira do qual a serpente enganou Eva. Dizendo bem assim, se você comer da fruta da árvore do bem e do mal, certo? Você vai ser igual a Deus. E ainda acreditamos nisso e damos a nós mesmos um lugar no qual não é nosso, mas é de Deus somente. Muitas vezes, eu quero que vocês de verdade se questionem sobre isso. Porque talvez a gente venha à igreja todo domingo, frequente, seja membro e tudo mais, mas ainda a gente não ponderou sobre questões fundamentais. Porque ainda acreditamos que, na verdade, Deus mesmo da nossa vida somos nós mesmos. E estamos em busca daquilo que nós queremos e ponto. Porque no que nós acreditamos,
o cristianismo puro, né, que nós acreditamos, não é a nossa vontade que prevalece, não é para nós, mas há várias outras religiões por aí. E muitas delas vão trazer uma falsa impressão que você vai lá para que você possa buscar algo para si mesmo. Então você pensa que de alguma maneira você está vinculado a uma entidade, a um, sei lá, qualquer tipo de ídolo, sabe? Só que, na verdade, você que está ali como Deus da história. Porque você só vai e só doa esperando algo em troca. Nunca é 100% honesto a sua doação para com aquele ídolo. Por quê? Porque você está esperando algo em troca. Então não é. Então, na verdade, o final disso é você mesmo. Então você está se colocando como o Deus aí dessa história. E aí, o texto bíblico que a gente vai, para a gente entender qual é o lugar de Deus nos nossos corações, é Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, do versículo 28 ao 30. Antes de Jesus ser questionado sobre isso que a gente vai ler agora, ele foi questionado umas duas vezes pelo mesmo grupo de pessoas que eram grandes estudiosos, né, os fariseus e tudo mais. Então ele primeiro é questionado sobre o pagamento de impostos, depois sobre a realidade da ressurreição e agora sobre qual seria o mandamento mais importante. E ele traz então no versículo 28. Um dos mestres da lei, aproximando-se, os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta. Perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém? Até aqui que nós vamos tratar hoje. A gente podia continuar falando sobre o amor ao próximo, mas eu quero especificamente sobre esse primeiro mandamento, que é tido aqui por Jesus como o mandamento mais importante. É a primeira vez que é listado os mandamentos em apenas 2. Os mandamentos eram aqueles descritos em Êxodo, os 10 mandamentos. Mas dessa vez, Jesus dá um resumo e mostra que os 10 mandamentos podem ser divididos em 2 questões somente: amar a Deus, de todas essas maneiras das quais o texto fala, e amar o próximo. Amém? E nós vamos tratar sobre a maneira como nós devemos amar a Deus. Porque isso vai falar quem realmente é o Deus do nosso coração. A primeira palavra que é usada aqui é o ame de todo o seu coração. Quando você vai, como eu tinha tempo, eu pesquisei algumas coisas e eu descobri a palavra no grego para coração, que significa coração. Exatamente. Coração, o órgão vital, que faz com que um animal, um ser humano tenha vida. Vital. Sem ele, não dá para ter vida. Eu até fiz uma pesquisa e descobri que teve alguns pacientes de forma extraordinária que conseguiram viver por algumas semanas sem coração. Mas eles precisaram de uma máquina que substituiu o coração para que eles pudessem viver por algumas semanas. Mas isso aconteceu. Eu podia aqui afirmar que não tem como viver, né? Mas tem, a partir de uma máquina. Porque talvez seja assim que nós estamos vivendo. Movidos como alguém que é movido por uma máquina ou por qualquer outra coisa que não é Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que talvez questões que a gente deve levantar de verdade mesmo, para saber se esse primeiro mandamento, o mandamento mais importante, é um mandamento do qual nós estamos cumprindo. Esse primeiro ponto que fala sobre o coração é quando nós acordamos talvez e a gente se pergunte: não, mas por que eu estou acordando hoje? Talvez você responda: não, Luiz, você é um jovem, você ainda não tem filho, né? Você não tem tantas contas assim para pagar, talvez você está despreocupado. Não, eu levanto porque eu tenho um compromisso aqui com o meu chefe ou com o meu empreendimento, né?
Eu acordo por causa disso. Eu preciso pagar minhas contas e tudo mais. E talvez seja uma resposta que seja fundamentada por um pensamento cristão, que fala que você é o homem da casa, que precisa prover, sabe? Que você deve ser sacerdote do seu lar e tudo mais. Se a resposta, se você fosse questionando e a resposta chegar nisso, não, é porque eu respeito um princípio cristão. Não, é por causa disso. Eu preciso honrar minha família, cuidar do meu lar. Amém, meu irmão. Amém, tá certo. Mas talvez você não consiga chegar nesse ponto. Talvez sua perspectiva do porquê você acorda pela manhã, se você amanhã se questionar sobre isso, se você se der a esse questionamento e se questionar, não, por quê, cara? O porquê disso? Por que eu estou me dedicando tanto a tal coisa? É porque eu quero impressionar alguém, sabe? É porque talvez nós jovens ainda aí que os questionamentos vêm mesmo. Tá? Mas até para vocês que já são casados, que já têm filhos e tudo mais, se o final disso tudo seja um princípio cristão, um valor descrito pela Bíblia, então amém, meu irmão, você está respeitando o que Deus está falando aqui, que deve amar Ele de todo o coração. Como assim? A sua vida se move por princípios cristãos, por amor a Deus, mas se ela não se mover, aí, meus irmãos, tem um erro, uma falha no mandamento mais importante. Porque nós podemos ainda viver por algum tempo se movendo por algo que não seja Deus, assim como as pesquisas que eu fiz disseram que a gente se movia, que pessoas viviam apenas por aparelhos, sabe? Mas isso era por poucas semanas. Eu vou dizer, a conta um dia vai chegar e talvez você se vê hoje já frustrado diante da realidade que você vive. E você pode ter até uma vida boa. Você tem uma família bonita, sabe? Você pode até estar vivendo uma vida boa. Você, sei lá, trocou de carro recentemente e tudo mais, mas, poxa, se agora você se questionar, você já está em dúvida aí, poxa, não sei, Luiz. Não sei. Não sei, pô, por que não sei, cara. E o que eu quero levantar aqui é por quê? Porque essa é uma questão importante. Jesus disse que essa era a questão mais importante. O mandamento mais importante. Amar o Senhor. Amar o Senhor como? De todo o coração. O coração é de onde jorra a vida. Só tem como ter vida com o coração. Sem coração não dá. Então é um ponto, talvez a gente se pergunte hoje, bem assim, se Deus realmente eu amo a Deus, Deus tem esse lugar de coração, de ser o centro da minha vida, né? Então eu não só falo com Ele aos domingos, né? É incoerente, não é incoerente? Falar que Ele é o centro da minha vida, eu só lidar com Deus aos domingos, é muito incoerente, né? Eu disse que um dos fundamentos da vida cristã é a devoção a Deus, as devocionais, estar com Deus constantemente, todos os dias. Quando a Bíblia fala para orar, fala que para orar constantemente, ininterruptamente. Né? É esse tipo de relação que Deus quer. É esse tipo de relação que é verdadeiramente o lugar de Deus. Qualquer outra coisa pode tentar tomar esse lugar no nosso coração? Pode. Talvez você se veja insatisfeito com um carro hatch que você acabou de comprar. Você vê um carro sedã passando e fala assim, eu quero mesmo um carro sedã. E aí depois você consegue um carro sedã e você fala assim, eu quero mesmo um SUV. Aí você compra um SUV. Você consegue. Você trabalha, você consegue. Amém. Só que aí você vê agora uma caminhonete. Você fala assim, não, preciso mesmo de uma caminhonete. E você nem sabe mais pelo que sua vida está sendo movida. Por quê? Porque você só trocou de veículo. E não mudou nada. Te levou para o mesmo lugar. É só isso. Eu só queria que hoje vocês olhassem para o menino que está falando para vocês, desse crédito a esses questionamentos e questionassem aí onde vocês estão. Se realmente Deus tem o lugar vital na vida de vocês ou não. A segunda perspectiva que Jesus traz é que nós devemos amar Ele de toda a nossa alma. Quando a palavra alma aqui, no grego, eu não vou ler essa palavra aqui, que é impossível de ler, mas ele traz dois significados, né? O primeiro, o fôlego de vida, que aí é se assemelhar muito ao que a gente acabou de falar sobre o coração, sobre ser a raiz, da onde
cede a vida, corre a vida. Mas aí nós vamos para o segundo aspecto, segundo palavra, né, que traduz a alma, que é o lugar dos sentimentos, desejos, afeições. Amém? Então esse é o lugar do qual Deus deve estar. No lugar dos sentimentos, desejos e afeições nascerem dele em nós. Em que sentido? Vou contar uma breve história para tentar construir isso com vocês. Olha, eu estou com um rompimento no joelho, um rompimento do ligamento colateral anterior, um rompimento do menisco e ainda tem um edema ósseo no meu joelho esquerdo, desde novembro. Em novembro, jogando bola, eu me machuquei. Logo depois de ter me machucado, eu lembro que eu sentei no banco. Eu sabia que era um pouco grave, eu já tinha tido umas outras lesões. E aí, nessa, eu fiquei pensando assim, eu parei, o jogo continuou rolando, tinha 8 minutos de jogo quando eu me machuquei. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, cara. Poxa, o esporte estava sendo tão bom para mim. Pô, às vezes eu estava estressado, eu estava correndo, estava indo para academia. Poxa Deus, futebol aqui fim de semana, estava sendo tão bom. Estava sendo tão bom isso aqui, cara. Que alívio que isso aqui me dava. Meu Deus do céu. Caraca, e agora? O que eu vou fazer, cara? Não vai dar para jogar bola mais por um tempo. E eu nem tinha diagnóstico, mas eu sabia que tinha sido grave. Poxa, não vai dar, cara. Como é que eu vou fazer para correr? No dia que estiver estressado do trabalho, como é que vai dar? E eu fiquei me questionando e aí me acendeu uma luz. Que muitas vezes a gente não entende os porquês, né? A gente entende o para quê. E eu falei, caraca, talvez seja isso. Talvez o esporte já está tomando um lugar no meu coração que não era para ele tomar. Então eu vou levar disso de ensinamento e agora, como não tem para onde fugir, eu vou ter que orar mais. Porque meus dias continuaram sendo estressantes às vezes eu estou cansado do mesmo jeito, entende? E agora o que eu tenho para aliviar? Não tem outro lugar, só tem Deus. Entende? Sabe qual é o ponto de nós sabermos se realmente algo é um ídolo no nosso coração? É o ponto em que, se ele for arrancado, ele não, assim como Abraão, se eu for lá e sacrificar ele, não tem problema. Deus, você quer isso de mim? Não tem problema. Não tem problema. E amém. E esse é o lugar que a gente tem a sabedoria. Então, se ele precisa, a gente tem o entendimento. Se ele tem um lugar na nossa alma, se a gente ama a Deus com de todos os nossos sentimentos, desejos e afeições nascem dele, então não tem problema, vai ficar sem esporte. E eu sou a favor do esporte. Acredito que para você ter uma vida saudável, sabe? Até psicologicamente, mentalmente, você precisa fazer esporte mesmo. Você precisa ter meios em que você alivia e equilibra a sua rotina. Se você trabalha em 2 lugares, se você trabalha demais, tudo mais, você precisa desse tipo de coisa. Acho que isso é bom, é de Deus. Só que o primeiro escape tem que ser sempre o Senhor. Ele tem que ser a fonte das suas emoções. Esse é o lugar do qual Deus está chamando para ser. Se ele não for, tem alguma coisa errada no principal, ou no mandamento mais importante. Que é ele ser a fonte das nossas emoções, dos nossos desejos. O que eu desejo para a minha vida tem que ser aquilo que Deus deseja para a minha vida. É esse ponto do qual Jesus está falando. Amém? O terceiro ponto que ele traz, é de todo o seu entendimento. Isso aqui é mais simples, mais claro. Quando você traz entendimento para o grego, ele vai falar sobre entendimento, mente como centro das habilidades intelectuais. Qual é o ponto aqui? É submeter a sua mente ao que Deus diz. O que a palavra de Deus diz é verdade e ponto. Em que sentido? Vamos lá. Qualquer afirmação que a Bíblia traz para nós, ela é verdade e ponto. É inquestionável. Nesse ponto. Como assim? Olha, se eu me sinto só, assim como a Alicia leu aqui no começo. Eu me sinto só, poxa, a Evelyn foi embora, se casou. A Mariana trabalha e estuda. Agora sou eu, meu pai e minha mãe. Né? Eu me sinto só, Senhor. Ai, meu Deus. Mas, se eu me sinto só, qual é a verdade que Deus diz sobre isso, sobre a solidão? É que ele disse lá em Mateus 28:20,
que Ele sempre estaria comigo até a consumação dos séculos. É uma verdade, não é uma verdade? Está na Bíblia, é uma verdade, amém? Então tem que ser uma verdade. Eu submeto o meu entendimento, não é de forma irracional, mas eu submeto o meu entendimento a Deus. Esse é o ponto do qual Deus está falando, que nós devemos amar Ele com todo o nosso entendimento. É dessa maneira, submetendo talvez a sua ansiedade. O que Deus diz sobre a ansiedade lá em Filipenses? Para a gente falar tudo com Ele. Tudo que está deixando a gente ansioso, fala tudo com Ele. Amém? E Ele vai trazer o quê? A paz que excede todo entendimento. Amém? É uma verdade, não é uma verdade? Eu preciso me condicionar a essa verdade. Amém? Mesmo que meu entendimento não creia ainda nisso, mesmo que eu fale tudo com Deus, ainda me sinta ainda ansioso, eu preciso me condicionar a isso. Não, eu volto lá então e oro novamente. Não, passa um dia, eu ainda estou ansioso. Não, eu volto lá e falo novamente sobre isso. Por quê? Porque eu quero essa paz que excede todo entendimento. Amém? Submetendo meu entendimento ao que é verdade. O que é verdade, a partir do que a palavra está dizendo, é verdade, ponto. Então a questão é, hoje, o que tem reinado no coração de cada um de vocês? Quais verdades vocês têm crido? São verdades a partir da Bíblia ou não? A sua, até um ponto, né? Sua identidade, quem você é? Você se pergunta quem você é a partir ou à luz do que Deus diz, do que a palavra diz? Ou é à luz de qualquer outra coisa? Do que as pessoas dizem, do que as pessoas acham? Entende? Eu preciso submeter meu entendimento. Eu preciso submeter meu entendimento ao senhorio de Cristo. E esse é o ponto. Eu preciso me submeter a isso. Amém? E o último é com todas as suas forças. Com todas as suas forças, no grego vai dizer sobre a habilidade, força, né? E eu levei mais pro lado de com tudo que você é, todas as habilidades que você tem, correto? Deus, o que nós acreditamos a partir da palavra é que Deus fez você com um propósito específico. Se você tem dúvida sobre isso, se matricula no Lidere 2. É só fazer matrícula comigo. Mas vamos lá. Deus de verdade fez cada um de nós com um propósito específico. É isso que a palavra diz, é isso que nós cremos. As afirmações das quais Davi fez sobre o fato de Deus conhecer cada um de nós, desde o ventre ou antes de ele estar no ventre da mãe, que ele formou todos os ossos e tudo mais, é verdade não só para Davi, é verdade para mim também e para você também. Amém? Então, meus irmãos, servir a Deus, ou o lugar de Deus, é também que todas as habilidades que nós temos, a gente possa servir a Ele com elas. O que quer dizer isso? Até uma outra perspectiva que a gente pode entender também é que, qual a perspectiva que Deus diz sobre o trabalho? Ele diz que quando você está trabalhando para um Senhor, você deve servir a Ele como se estivesse servindo a Deus. Ah? Por quê? Porque esse é o lugar de Deus. Servindo a Deus através das suas habilidades, através daquilo que você tem como habilidade. Amém? Então, se você é criado por Deus de forma específica, se Deus fez você, com todos os detalhes que você tem, as qualidades que você tem, não é simplesmente para você ficar mais rico, não é simplesmente, e riqueza também, você pode ficar mais rico, não tem problema não, mas não é somente para isso. Você precisa submeter também as suas habilidades ao senhorio de Cristo. Você precisa também servir a Deus com suas habilidades. Amém? A gente já está caminhando para o final. E a minha tentativa aqui é deixar claro o lugar de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa questionar se Ele realmente tem esse lugar nos nossos corações. A minha perspectiva aqui é trazer de verdade esse questionamento e que vocês ouçam esse rapaz de 26 anos e se questionem de forma sincera se de verdade Deus tem todos esses lugares no coração de vocês. Porque eu me questionei, e talvez eu tenha ainda estar devendo lugares no meu coração que eram para ser de Deus.
do qual eu às vezes escuto outras coisas, ou dou valor a outras coisas. E talvez a melhor metáfora, assim, ilustração que eu vou conseguir dizer para vocês, trazer para vocês sobre essa perspectiva, sobre esse ensino que a gente está aqui discutindo hoje, é que muitas vezes nós viemos aqui à casa de Deus, nós estamos aqui, né, domingo a domingo, às vezes nas quartas-feiras também, nós servimos aqui e tudo mais, mas nós estamos como um vegetariano numa churrascaria. Sabe? Porque dá para almoçar. Não dá? O vegetariano consegue almoçar com os acompanhamentos. Mas o que é principal, ele não usufrui. Essa é a principal perspectiva, com todo respeito à Mariana. Mariana é vegetariana. Mas essa é a principal coisa que eu quero deixar aqui. Porque nós viemos à casa do Senhor, nós falamos sobre Jesus. A palavra que foi lida aqui foi o próprio Jesus que disse: o centro aqui das coisas o centro das coisas é Jesus. Aqui, nós estamos na igreja, nós viemos aqui por quê? Porque nós cremos em Jesus. Amém? Só que nós estamos, muitas vezes, nós entramos por essa porta como um vegetariano que entra numa churrascaria. Tem carne para tudo quanto é lado, não é? A gente está falando de Jesus a todo momento. A todo momento nós estamos falando de Jesus. É sobre Jesus. Essa história toda é sobre Jesus. Nós nos reunimos aqui por causa de Jesus. Estamos servindo a Ele, mas nós não estamos usufruindo dele. Acho até um termo ruim, né? Falar que está usufruindo de Jesus, mas vocês entenderam. Nós não estamos tendo Jesus como Deus nas nossas vidas. Ele não está no lugar central da nossa vida. Ele não está como nosso coração, no nosso entendimento, com toda a nossa alma. Ele não é o rei. Nós usufruímos das outras coisas. De um ambiente em que a gente tem amigos, sabe? A gente está reunido, de vez em quando Deus abençoa e faz com que financeiramente você esteja tranquilo, sabe? Não, estou criando meus filhos aqui, ele está lá em cima na salinha e tudo mais, mas você não está usufruindo de verdade de Deus, cara. Deus quer de verdade ter um lugar como principal. O lugar dele é esse, não tem outra coisa. Sabe? É igual a sede. É igual a sede, cara. Eu posso beber muita água hoje, amanhã eu vou ter sede de novo. Não tem como. Não tem como me saciar aqui e agora. E todas as coisas que tentam se colocar no lugar de Deus nas nossas vidas é a mesma coisa. Eles tentam saciar uma sede que é insaciável. Só Deus é capaz de saciar essa sede. Por quê? Porque Ele é eterno. Porque Ele é eterno. Porque conhecer a Ele é conhecer Ele eternamente. E esse é o lugar de Deus. Ele tem que estar como principal na nossa vida, senão nada disso faz sentido. Porque não faz sentido pagar um rodízio caro, sendo vegetariano para comer acompanhamento. Meu Deus, não faz sentido. Não faz sentido, não faz. Não faz, não deve fazer sentido, não deve. Se qualquer outra coisa tem tomado o coração de vocês, meus irmãos, que em nome de Jesus, hoje, vocês se questionem sobre isso de forma profunda. Não saiam daqui somente e vão, sei lá, lanchar ou estar em família, esquecer disso aqui, mas que vocês se levantem. Amém? Vamos ficar de pé? Que vocês agora fechem seus olhos. Que vocês se perguntem. Que vocês perguntem a Deus agora em oração. Que vocês perguntem a Deus em oração: Senhor, o Senhor é realmente o Deus do meu coração, o Senhor é a fonte da minha vida. Os meus sentimentos e desejos, Pai, fluem do Senhor. Se questionem, orem. Senhor, o Senhor é o Deus do meu entendimento, Pai. Eu tenho, Pai, todas as minhas forças, meus talentos são para te servir. Oh, Pai, isso é verdade, Pai. Se eu digo aqui que eu amo o Senhor, como eu cantei, te amo, Deus. Isso é verdade? Traz luz, Pai, em nome de Jesus, aos nossos corações. Faz com que, Pai, de verdade, essa questão, esse questionamento levantado, possa de verdade ser respondido, Pai, e achado graça no Senhor. Se nós temos falhado em algum desses aspectos, naquilo que é mais importante, talvez seja por isso que nós ainda não encontramos, Pai, a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Porque de alguma forma estamos devendo, Pai, ainda nesse quesito, porque ainda não entregamos tudo, ou todo o governo da nossa vida ao Senhor.
Então, Pai, que em nome de Jesus, para que a gente possa romper hoje, nessa noite, para que a gente possa ter uma vida diferente, Pai. Que nós possamos ceder hoje o senhorio das nossas vidas ao Senhor, e o que precisa ser sacrificado, seja sacrificado. Que nós venhamos, Pai, ser provados como Abraão foi provado. E que no fim, nós venhamos ter, Pai, a resposta do qual Abraão deu ao Senhor. Que nada mais importa a não ser, Pai, o Senhor, obedecer os teus desígnios, andar no teu caminho, viver o que o Senhor tem para nós, que nada mais importa. E que o Senhor satisfaz a nossa alma. E que o Senhor satisfaz a nossa alma, Pai. Faz com que em nome de Jesus, se há, Pai, pecado em nós, mostre-nos agora. Se temos entregado, Pai, nossas emoções, nosso coração, nosso entendimento a outra coisa que não é o Senhor. Que hoje, Pai, venha cair sobre nós um arrependimento que vem do Teu Santo Espírito. E que nós venhamos, Pai, nos colocar no caminho do qual o Senhor tem para nós. Que nós venhamos, Pai, nos colocar, nos converter. E nos colocar, Pai, no caminho novamente. E que nós venhamos, Pai, de verdade hoje, Pai, eu, Luiz, e toda a minha igreja, declara e entrega ao Senhor o senhorio, Pai. O senhorio dos nossos corações, o senhorio da nossa alma, o senhorio do nosso entendimento. E que o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo do qual nós precisamos. O Senhor é tudo do qual nós precisamos. O Senhor é mais do que suficiente. O Senhor é mais do que abundante em nossas vidas. Não há nada melhor do que te servir. Não há nada melhor do que ter uma vida entregue ao Senhor. Nós declaramos hoje. Não há nada melhor, Pai. Não há nada melhor. Todo o resto é mentira, Senhor. Todo o resto é mentira. Pode parecer ser verdade, mas é mentira. Não há, Pai. Não há, Pai. Não há nada que se compare ao Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos, Pai, ter um entendimento hoje e abrir mão daquilo que a gente precisa abrir mão, para entregar genuinamente tudo que nós temos e somos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.